Olá, meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, vivendo esses dias de pandemia, sem o funcionamento pleno da nossa igreja, mas não deixamos de instruir o povo, de ensinar a verdade da Palavra de Deus. Graças ao Senhor, temos desfrutado da nossa época de várias facilidades tecnológicas como essa. Já que não podemos estar com tanta movimentação nem nos reunir, você pode assistir na sua casa, em qualquer momento, esses estudos que nós temos desenvolvido aqui. Então nós louvamos a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede. E estamos estudando sobre a família da aliança, princípios que devem ser aplicados dentro do lar. E hoje vamos dar seguimento a isso. Mas antes de mais nada, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Se você está acompanhando agora e quiser conhecer mais sobre palestras específicas, estudos bíblicos sobre a família da aliança, você pode acessar uma playlist que foi criada neste canal no YouTube e você pode ver vários estudos que tivemos lá sobre os papéis do homem, papel da mulher, como criar os filhos, falando sobre vários aspectos da vida, dos relacionamentos, como deve ser o diálogo, como resolver conflitos, como ensinar aos filhos os valores, os princípios da aliança e também como perdoar. A lida diária, onde se desgasta muitas vezes os relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, entre irmãos, e nós temos na Palavra de Deus os ensinos corretos para a gente resolver isso. Então hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos. Hoje eu quero tratar de uma área muito importante também na vida familiar, que tem a ver com as finanças do lar. Você deve estar muito preocupado nessa época de pandemia, muita gente ficou desempregada, tem muita gente que tinha o dinheiro guardado, já está precisando usar. O que fazer nessas horas? O dinheiro está ficando mais curto, algumas pessoas desempregadas, essa crise que a gente não sabe quando vai terminar. Então nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, tenho certeza que vai te ajudar bastante para você ter uma compreensão bíblica sobre as finanças, sobre o dinheiro e como também você pode ter esperança se você tem vivido ainda um tempo com dívidas que não conseguiu ainda quitar, como se livrar de tudo isso. Então vamos tentar conversar à luz das Escrituras sobre esses assuntos. Mas antes de mais nada, vamos orar. Quem sabe você está aí desempregado, está com algumas dificuldades financeiras, remédio caro que está precisando comprar para a família. Vamos orar por isso também. Vamos colocar tudo diante de Deus e suplicar o favor de Deus, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças pela rica oportunidade que tem nos dado todas as quintas-feiras de estudarmos sobre a família da aliança. E de modo muito especial quero interceder pelas pessoas que estão nos acompanhando, que viram o tema dessa mensagem, que têm acompanhado semanalmente e que desejam se aproximar mais do ideal divino proposto na Escritura. Oro por todas as famílias que estão nos acompanhando, especialmente, ó Deus, com relação àqueles que estão desempregados. Que o Senhor abra-lhes uma porta de emprego, que o Senhor lhes ajude nesse momento, que eles possam encontrar uma saída para as dívidas e, ó Deus, superar esse momento também. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre as nossas famílias. Também intercedemos por aqueles que estão enfermos, pessoas que estão acometidas com o coronavírus, que o Senhor lhes abençoe, restaure a saúde e, por favor, Senhor, nos dê a graça de vermos uma vacina para essa doença logo sendo descoberta. Está descoberta porque ela já existe, o Senhor sabe o que é que precisa acontecer. Queiras, ó Deus, inclinar o coração dos estudantes desta área, para que eles possam, ó Deus, descobrir isso para o progresso da humanidade e principalmente para tributar a Ti a honra devida ao Teu nome. Abençoe-nos, ó Pai. Ajude também
aqueles profissionais de saúde, profissionais de segurança, pessoas que estão trabalhando, que não pararam, porque seus trabalhos são essenciais, que o Senhor lhes ajude, que o Senhor lhes sustente e abençoe grandemente, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos estudar então hoje um pouco sobre as finanças do lar. Toda vez que alguém aqui me procura porque está pensando em casar, eu sempre ofereço um curso pré-nupcial. E dentre os temas a gente conversa sobre as finanças do lar. Esse tema é importante porque ele é causador de muitos problemas. Tem pessoas que não tratam desses assuntos, do assunto financeiro, e acaba gerando muitos conflitos dentro do lar, brigas do marido com a esposa, às vezes um é gastão, o outro é muito controlado, às vezes os dois são controlados, dá problema também, às vezes os dois são gastões e dá problema, ou seja, para surgir conflito no lar, pode ser de qualquer forma. A gente precisa encontrar o caminho pacificador para trazer harmonia e solução para essas adversidades. Então, os conflitos têm surgido por causa de dinheiro que é gasto de forma irregular ou a não chegada de recursos novos, isso traz desânimo. Muitas vezes as pessoas não querem nem conversar, a família está vivendo momentos difíceis, o pai, às vezes, que ficou desempregado, alguém vai perguntar, e aí, está trabalhando? Ele tem até, às vezes, vergonha de dizer isso. Alguns têm crises também, como a mulher vai trabalhar, o marido vai trabalhar, os filhos devem participar de alguma despesa em casa, e às vezes não tendo um diálogo disso, quando se estoura o problema, um começa a acusar o outro. Mas você também recebe dinheiro, não bota nada aqui, eu pago tudo nessa casa, você só vive gastando, e o outro, mas o senhor não fez isso, aquilo outro. Então, as brigas surgem em torno do dinheiro. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque inclusive isso tem sido a causa de muitos divórcios. Tem pessoas que não conseguem mais lidar com problemas assim. Às vezes eles vão se arrastando por 1 ano, 2, 3 anos, e aí chega uma hora que a pessoa diz, olha, não aguento mais, eu não estou justificando as ações, estou apenas explicando o que às vezes acontece. Eu acho que o divórcio não deve ser uma solução jamais. Mas muitas pessoas, por falta de encontrar um mecanismo que possa ajudá-los, eles acabam pensando no divórcio como uma solução, sim, infelizmente. Além disso, nós temos outros problemas que vão surgindo nesse sentido. Quando as dívidas começam a se amontoar, as intenções um do outro, às vezes o marido não tem mais motivação para estar com a sua esposa. Às vezes as dívidas fazem com que a pessoa entre em depressão. Alguns vão, na tentativa de resolver seus problemas, vender as coisas que têm. Às vezes perdem muito dinheiro por causa disso, porque vão vender a qualquer custo. Então são várias adversidades que surgem. Eu não quero falar para vocês aqui hoje do ponto de vista de um economista. Eu acho que tem um monte de gente séria. Tem muitos canais aqui, eu mesmo sigo várias pessoas que nem cristãos às vezes são, mas eles têm bons princípios. Já dizia Calvino, toda verdade é verdade de Deus. E dentro da teologia da aliança, isso faz parte do mandato cultural, graça comum de Deus, concedida a toda a humanidade. Então a gente tem muitas pessoas que têm muitas dicas interessantes e você pode procurar isso sem problema. Vou fazer a indicação de uma só aqui, mas sem nenhum compromisso especificamente com esse pessoal. O pessoal do Me Poupe. Se você quiser, se você não tem nenhuma, não estudou com ninguém ainda algumas coisas sobre investimento, sobre se livrar das dívidas, vejam esse canal. Ele é muito bom, eu acompanho muitas vezes. Você vai tirando suas próprias conclusões. Minha proposta aqui é trazer uma instrução à luz das Escrituras. O que é que a Bíblia fala sobre os temas relacionados ao dinheiro? E aí você vai ponderar sobre as outras coisas que estão dizendo por aí. Você vai ver que muita gente vai dizer que o alvo maior da vida é você ter o seu 1 milhão,
Alguns vão dizer que a coisa mais importante é ter dinheiro, é você fazer as coisas para ter mais. Então, você vai vendo os pressupostos de cada um. Então, eu vou mostrar para vocês nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre dívidas, o que a Bíblia fala sobre isso dentro do ambiente familiar, porque eu vejo como conselheiro familiar, como pastor, muitos problemas, casais brigando, alguns se separando, e a razão é, eles não sabem administrar direito às conversas, o jeito diferente de cada um ser. E às vezes eles brigam e o que mexe ali no coração deles é o dinheiro. Então eu quero trabalhar aqui de um ponto de vista bíblico. Eu não sou aqui um economista para dar dicas disso aí. Você tem aí o Paulo Guedes, você tem outros mais, já citei aqui alguém também da área que pode te dar orientações, mas eu quero falar do ponto de vista bíblico. O que a Escritura nos fala sobre isso? E em cima disso a gente expande e a gente julga todas as coisas e retém o que é bom. Então, vamos começar. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Primeira coisa, Deus ele é rico em glória. Deus é o dono de todas as coisas. A Bíblia apresenta Deus como sendo o dono de tudo. Ageu capítulo 2 diz assim, Deus falando, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então toda a riqueza, e a riqueza não só monetária, mas Deus é o dono de todas as coisas. Então você tem até um documento aí dizendo a minha casa própria, meu carro está aqui no meu nome. Mas, na verdade, não é seu. Tudo que existe é de Deus. Deus é o dono de todas as coisas, todas as riquezas. 1 Crônicas 29 diz assim, riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, riquezas e glórias vêm de Deus. Deus é o dono de todas as coisas, Ele é rico em glória, Ele é o dono de todo o universo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Uma outra coisa importante aqui para a gente pensar sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Riqueza e dinheiro não é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, não, quero ter mais riqueza, quero ter mais dinheiro, como se fossem sinônimos. Ter dignidade e ter dinheiro não são sinônimos. Observe o que a Escritura diz. 2 Coríntios 8:2. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está se referindo aqui à igreja da Macedônia. Eram pessoas economicamente pobres, mas eram pessoas espiritualmente muito ricas. Então, você vê que dinheiro e riqueza nem sempre são sinônimos. Então, você tem aqui esse texto mostrando o apóstolo Paulo dizendo que eles, apesar de sua condição simples, a sua condição de pobreza, mas eles queriam ajudar os outros. E às vezes aquele que tem muito dinheiro, às vezes não tem generosidade. Então você percebe a Escritura trabalhando esses conceitos, e a gente precisa aprender a separar à luz das Escrituras. Tem gente que tem dinheiro, mas às vezes ele não é rico. Não, ele é rico, olha o carro que ele tem, olha o iate que ele possui, olha os empreendimentos que ele tem. Ainda não me falou nada. Você pode até dizer, essa pessoa tem dinheiro, mas riqueza é muito mais do que simplesmente o fator monetário. O texto aqui diz que eles tinham riqueza de generosidade. Aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, eles têm riqueza da glória de Deus. São as pessoas mais ricas do mundo, porque eles têm a riqueza espiritual. Uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo, mas que não conhece ao Senhor Jesus, tem tudo, mas não tem nada. E às vezes você não tem nada, mas tem tudo, se conhece verdadeiramente ao Senhor. Então a nossa vida espiritual é uma grande riqueza. Crescer numa família da aliança, no ambiente pactual, isso é uma riqueza enorme. Ser casado com uma mulher
dedicada, fiel. Isso é uma riqueza sem tamanho. Ter filhos obedientes, que dão gosto aos pais, isso é uma grande riqueza. Você ter amigos, que riqueza. Você ter uma sogra que se preocupa com você, ao contrário do que as piadas falam de sogra, isso é uma riqueza. Você ainda ter seus pais. Muita gente não teve essas oportunidades. Se você tem, se considere uma das pessoas mais ricas da face da terra, porque essas coisas são muito preciosas e nós precisamos aprender a valorizá-las. E valorizar a maior de todas as riquezas, que é o próprio Senhor. O Deus Todo-Poderoso que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, para falar do grande valor do reino de Deus, propôs uma parábola dizendo que era como um homem que achou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para adquiri-la. Ou seja, o reino de Deus é essa pérola preciosa de grande valor, que faz com que as pessoas deixem tudo de lado para adquiri-la. E aí a minha pergunta que eu já faço para você: você tem esse tipo de riqueza que eu estou falando? Ou sua riqueza é só riqueza monetária, só em espécie? Nós precisamos entender que riqueza e dinheiro não são a mesma coisa. Existem pessoas que são ricas de dinheiro, mas que são soberbas. Então ela tem uma pobreza muito grande de sua vida espiritual. Existem pessoas que são pobres financeiramente, mas que têm humildade em seu coração. E essas coisas também não são iguais. Então, às vezes as pessoas digam assim, ó, rico, soberbo, pobre, humilde. Nem sempre é assim também. Às vezes o sujeito é rico, mas ele não é soberbo. É uma pessoa que sabe ajudar os outros. Pastor, não tem? Não, tem. Pode ter certeza que tem. Como também nem todo pobre é humilde. Ah, aquela pessoa humilde. Humilde, às vezes, é pobre e extremamente soberbo. Então essas coisas também não caminham juntas. Tem rico humilde, existe pobre soberbo. Então esses conceitos a gente começa a rever à luz da Bíblia. Eu já vi pessoas testemunhando que a situação que eles viviam mostrava que o dinheiro não trazia felicidade. Agora, a presença de Cristo, o amor entre eles, isso era uma grande riqueza em suas vidas. Você tem dessa riqueza? Você tem desse tipo de dinheiro? Antes da gente prosseguir, eu queria lembrar para vocês de uma história. Uma vez me recordo de uma família que costumava ir à igreja e estava sempre orando, porque a condição financeira deles era precária. O marido estava desempregado, a igreja ajudava, a junta diaconal entregava cestas básicas muitas vezes, mas eles, apesar de toda a luta, de toda a dor para se manter, tempos difíceis, eles estavam ali, sempre na igreja, buscando a Deus, se amavam, caminhavam juntos. Aí a mulher arrumou um emprego, ele arrumou outro emprego, o filho conseguiu um emprego, começou a entrar dinheiro dentro de casa. Eles usaram a expressão comigo quando eles estavam em pé de guerra, que eu nunca vou esquecer. Eles chegaram para mim e disseram: pastor, maldito foi o dia que entrou dinheiro nessa casa. Porque antes a gente vivia unido, mas agora cada um quer mandar em cada coisa aqui. Ela usou essa expressão, a mãe. Maldito o dia que entrou dinheiro nessa casa. Então, se a gente não souber administrar aquilo que Deus nos dá, isso vai trazer muitos problemas, pode levar pessoas a roubar, a matar, a se matar ou cometer outros pecados tão somente motivados pelo fator monetário. Algumas pessoas estão vivendo alguns relacionamentos conjugais, às vezes só de aparência, por causa do dinheiro, é quase que comprado. Às vezes mulheres jovens que dão golpe nos velhinhos, sabe que vai ter uma boa herança e aí casa. Às vezes você tem aquele senhorzinho de 89 anos que achou uma jovenzinha de 30 e quer casar. E ela diz que está casando por amor. É meio difícil da gente acreditar uma coisa dessa. Como também algumas mulheres que infelizmente elas se submetem às vezes a maridos falsos, maridos traidores, mas ele paga as contas. Então ela prefere, ela suporta todas aquelas coisas ali por causa do dinheiro. Como é triste ver que o dinheiro dita muita coisa na vida das pessoas.
como o dinheiro mexe com o ego das pessoas. Você vê a posse, o tipo de carro que anda, você vê o tipo de roupa que veste, como se isso descrevesse alguma coisa do nosso ser interior. Nós precisamos estar alerta para aquilo que a palavra de Deus nos mostra, para que a gente não seja enganado, como muitas pessoas têm sido, achando que o dinheiro é fator fundamental para a nossa felicidade. O que mais que a Bíblia fala sobre o dinheiro? A Bíblia também apresenta o dinheiro como sendo algo perigoso. O dinheiro é algo que pode destruir o seu caráter, pode corromper bons costumes. Às vezes você foi até criado numa família séria, com bons princípios, mas daqui a pouco você vê vivendo muitas vezes com outros valores, com outros princípios, de uma geração que tem uma gana por ter, possuir, mostrar, ostentar. Daqui a pouco os teus valores vão sendo destruídos, o teu caráter vai sendo diminuído, com dinheiro vai comprando felicidade, comprando amores, comprando situações que aparentemente lhe trazem alegria e felicidade, mas na verdade está corrompendo os bons costumes. A gente precisa tomar muito cuidado. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 6,10, deixa eu ler. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A Bíblia diz que o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. É a pessoa considerar o fator monetário como decisivo para tudo. Só decide as coisas baseado no dinheiro. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. E muitos nessa cobiça, porque se a pessoa ama o dinheiro, ela está com um desejo pelo ter, pelo possuir. Muitos chegaram a se desviar da fé, ou seja, eram pessoas que estavam indo tão bem, mas de repente se perderam no caminho. Não deixe que isso aconteça contigo. Não queira ser atormentado com tantas dores, porque é isso que o amor ao dinheiro trará. Eclesiastes 5,10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. E eu sei que essa é a realidade de muita gente. Uma vez perguntaram para Rockefeller, multimilionário, quando que o senhor vai parar? Quando que o senhor acha que já deu? E ele sempre dizia, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O coração do homem é um abismo que chama outro a cada momento. O coração do homem nunca se satisfaz. Somente uma riqueza maior pode preencher o coração do homem para ele olhar para a riqueza e perder o brilho do seu olhar por essas coisas. Somente se for o Deus Todo-Poderoso preenchendo essa lacuna que o dinheiro, infelizmente, não vai estabelecer. Tem até as piadas, né, que o pessoal diz, olha, o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Ele compra a felicidade. Compra nada. Ela tapeia, traz benefício. Ninguém está dizendo que é ruim ter recursos a mais. Mas nem toda felicidade está nisso, não. Tem muitas outras coisas que a gente aprende através de nossas origens humildes, simples, como a riqueza da generosidade, que o apóstolo Paulo já havia citado ali anteriormente. Um outro texto também aqui muito interessante, que é um alerta para nós. Salmo 62:10 diz assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não deixe que o seu coração esteja sendo dominado pelo dinheiro. Eu acho muito interessante aquela saga do filme Senhor dos Anéis, também do Hobbit. Você que já viu aí, você sabe. Todo mundo pela gana por um anel. É aquele absurdo, né? Um anel que faz todo mundo desejar. E no outro lá que mostra a riqueza, no filme do Hobbit, onde tem lá aquele tesouro todo que faz a pessoa enlouquecer. São filmes que retratam bem esses princípios bíblicos que nós estamos
aqui citando. C.S. Lewis, com certeza, exerceu grande influência sobre Tolkien ao produzir esses livros, esses materiais. E você vê ali muitos princípios redentivos, muito interessantes, também comportamentos que a Bíblia apresenta. E esse é um deles. A doença que a riqueza pode gerar. A pessoa bota o coração na riqueza e ela rompe com valores, ela rompe com princípios. Quem sabe você está ouvindo isso aqui agora e já lembrando, olha, isso aconteceu com meu filho, olha, isso aconteceu com meu marido, isso aconteceu com meu pai, antes a gente era assim, isso aconteceu com minha mãe quando começou a trabalhar, antes pensava nisso, agora já não pensa mais. É possível que você perceba essas realidades acontecendo na sua vida também. Portanto, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Ainda outro texto aqui, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 16, verso 13, disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá. Se você quer servir a riqueza, você vai abandonar Deus. Se você vai servir a Deus, você não vai mais ser dominado pela riqueza, pelo dinheiro, propriamente dito aqui agora. Então nós precisamos pensar nisso. A riqueza, o dinheiro aqui, propriamente dito agora, é considerado na Bíblia como se fosse um Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a ideia quando fala aqui de riqueza, como se fosse um Deus na vida da pessoa. E a própria Bíblia vai chamar depois que a avareza é uma idolatria, ou seja, a pessoa ama o dinheiro. Se você já leu algo sobre ídolos do coração, se você já percebeu alguma matéria sobre isso, que é uma temática muito interessante, o David Powlison, no seu livro Feira das Vaidades e Ídolos do Coração, fala algo muito interessante. E muitos ídolos que nós construímos, às vezes a gente não tem aquele ídolo no canto assim da parede, que a gente se prostra e adora, mas às vezes tem ídolos dentro do coração. E a prosperidade econômica é um dos grandes ídolos que dominam na nossa época. A gana de ter, de possuir, tem destruído muitas pessoas. E a gente precisa estar alerta sobre isso. Então até aqui eu falei um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o dinheiro e os alertas que ela nos traz sobre o fator monetário. Agora eu queria falar um pouco sobre dívidas, que tem a ver aí, a parte pior, né? Quem tem dívidas sabe o quanto elas são terríveis. Quando a pessoa quita uma dívida, parece que tirou um peso dos ombros. Ela se sente muito mais leve, muito mais tranquilo, e alguns se sentem leves para fazer outras dívidas. Aí começa a chorar e sofrer tudo de novo. O que a Bíblia fala sobre dívidas? Então vamos ver. Primeira coisa eu queria perguntar assim, essa dívida surgiu do quê? Porque nem toda dívida ela vem da mesma origem. Por que a pessoa está endividada? Existem algumas situações, por exemplo, a pessoa sofreu um infortúnio, aconteceu algum problema com ela e, sem ela esperar, aquilo acabou levando a sua riqueza. Ele não esperava, por isso, um acidente que aconteceu. Às vezes é por uma doença. Por que está com dívida? Olha, a gente tinha muito dinheiro aqui assim guardado até, mas apareceu o câncer, apareceu a doença tal, e agora nós estamos gastando com o médico nisso, já foram todas as nossas economias, e eu tive que fazer um empréstimo, agora estou pagando. Por quê? Por causa de alguma doença. Às vezes as dívidas são por essa causa. Outras vezes, às vezes a dívida vem por causa de roubo. Você tinha separado um dinheiro, levou um golpe pela internet, e te roubaram por ali, ou te roubaram porque você estava com dinheiro em mãos e de repente foi levado, ou bens que você tem, o carro que estava sem o seguro, ou alguma coisa assim, um roubo que trouxe grande prejuízo. Pior coisa quando fala de carro, alguns vão até começar a chorar agora só de lembrar. Tinha o carro novo, não botou no seguro, financiou e roubaram o carro. Aí você tem que continuar pagando um carro que você nem tem mais e que não tem seguro. Imagina só que tragédia, que coisa terrível, né? Então, às vezes, eu falei aqui de 3 coisas. Às vezes as dívidas estão causadas por algum infortúnio, talvez por uma doença, talvez por um roubo, que são situações que você não espera.
Agora, a maioria das vezes, as dívidas surgem por descontrole, onde a pessoa, na gana de ter, de possuir, ela não observou direito e acabou sendo levada pela emoção, pela promoção, e aí nessa compra coisas sem necessidade, compra pelo gosto de comprar, como se fosse uma verdadeira compulsão. E existe mesmo compulsão para isso. Tem um filme, Delírios de Consumo, de Rebecca Bloom, acho que é esse o nome, muito interessante. É uma comédia, mas mostra muito interessante. A menina, ela chega a relatar que tem a alegria dela é quando ela está mal, não quer mais dívida, mas quando se sente mal, compra. Aí se sente bem. Aí depois fica mal de novo. Mas aí compra de novo para se sentir bem. Ou seja, é um descontrole. E todo o comércio é feito pensando nisso. Infelizmente, nós não temos uma educação escolar nesse sentido. Se alguém entende um pouco de economia, ou é porque teve pais, filhos criados dentro de uma família da aliança, onde os pais ensinam isso para os seus filhos, e os filhos crescem aprendendo com seus pais. Se ele não tiver isso, ele vai aprender como? O que é ensinado hoje para as pessoas? Em que currículo está finanças pessoais? Às vezes em algum curso de economia, mas na maioria das vezes não. São cursos livres que alguém se interessou e foi fazer. Mas, infelizmente, na nossa cultura brasileira, isso não está inserido. Sabe como é que nossa doutrinação? São as propagandas de TV, onde chega lá alguém dizendo, aproveite esse final de semana, 10 vezes sem juros, é só até amanhã, venha correndo. Aí a pessoa sai correndo para ir comprar. Nem precisava mais, 10 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. O juro já está embutido ali, só que a pessoa não percebe. Então, há toda uma montagem para que as 100 primeiras pessoas que ligarem agora vão conseguir. Se você ligar amanhã, a mesma coisa. E às vezes você vai sendo iludido por isso. A nossa educação financeira é essa, infelizmente. Mas a Bíblia traz instruções e graças a Deus existem muitas pessoas, estava olhando um dia canais no YouTube, muita gente boa ensinando para você princípios corretos, princípios que você nunca parou para pensar, para ter uma situação econômica melhor. Então, vale a pena procurar tudo isso. E se cuidar para que o descontrole não tome conta da sua vida. Nesse sentido, as pessoas precisam considerar por que é que elas estão com tantas dívidas. Às vezes elas acham que é porque eu ganho pouco, pastor. Quando eu receber mais, não é verdade isso. Às vezes eu vejo pessoas que têm R$1.000 de salário e elas falam, olha, no dia que eu receber 1.500 eu não vou ter uma dívida. Aí ele consegue um aumento, recebe 1.500, aí ele começa a dever 2. Aí ele diz, eu preciso de um outro emprego, arruma um emprego, vai ganhar R$3.000, aí ele gasta 5. Aí está sempre endividado. Arrumou um outro emprego, agora ganha R$5.000, agora deve 10. Ele está sempre acima das suas posses, porque o seu desejo é maior do que o contentamento. Esse é o grande problema. E a gente precisa ficar alerta em relação a isso. Tome cuidado e sonde o seu coração. Será que você não está vivendo acima de suas posses? Existe contentamento no seu coração com o que você tem? Ou desejo de ter, de possuir, de ostentar, para gente que você nem conhece, às vezes não é maior do que o próprio contentamento? Então essa é uma palavra que eu deixo para você aqui refletir. Por outro lado, tem gente que, pastor, eu tenho raiva de gente gastão, de gente descontrolada. Tem que ser firme. E aí vai para o outro extremo, o extremo da usura, daquele que guarda tudo e não gasta nada. O famoso tio Patinhas do passado, né? A usura vai acabar lhe matando. A pessoa que não consome nada, não usa nada, então é um outro extremo. Então tem aquele que gasta tudo sem pensar e aquele que junta, retém e não consome nada. Quantas vezes não já se viu aí pessoas que viveram assim e até deram cabo da vida porque todo o dinheiro que foi guardado, às vezes alguém roubou. O golpe do Collor mesmo no passado
fez com que muita gente ficasse desesperada naquela época, porque suas poupanças, seu dinheiro foi confiscado ali. Muita gente chegou a se matar até por causa disso. Tem pessoas que têm o prazer de ir no banco 3, 4, 5 vezes por dia, passar o cartão, ele não fez nada, só para ver de novo, um papelzinho novo, com um novo horário, quanto que está escrito ali. Ou então no aplicativo, toda hora olhando ali. Eu sei que precisa ter um controle do que está acontecendo. Mas tem pessoas que são ali, ó, será que mudou alguma coisa? Esperando aumentar mais um pouquinho, conseguir mais alguma coisa, e não consome nada. Aquela pessoa que você dá um sorrisal na mão, ele atravessa o Rio Guaíba e volta e te entrega o sorrisal de novo, né? De tão mão de vaca que é. Você deve conhecer pessoas assim, não conhece? Eu tenho certeza. Você deve conhecer gente gastona, também deve conhecer gente mais usurenta. Agora, quantas pessoas você conhece que são equilibradas? Será que você é uma pessoa equilibrada ou você está mais para um desses dois extremos? A gente precisa analisar tudo isso, tomar cuidado. Agora, ainda voltando no tema das dívidas, eu gostaria de ler para vocês um texto que desde cedo na minha vida cristã eu aprendi e levo isso muito a sério. Romanos capítulo 13 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 7 e 8. Então observe, a Bíblia aqui ela recomenda, ela instrui, ela não, quer dizer, não recomenda só, é uma ordem de Deus, é imperativo. Pagai a todos o que lhe é devido. Agora é época de imposto de renda. Quando você vai, não vou pagar. Isso é um absurdo. Pague. O próprio Senhor Jesus Cristo pagou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague a todos o que é devido. É imposto? Pague o imposto. Eu sei que dói a mordida do leão, mas pague o imposto. Tem tributos a pagar. A carga tributária brasileira é uma das maiores que existe. É horrível esse negócio. Mas fazer o quê? Se você trabalha em alguma área que dá para tentar arrumar isso aí, procure, né, os outros meios. Mas é uma realidade. Você vai ter que enfrentar isso aí. Não fique devendo nada a ninguém. Essa passagem aqui ela precisa ser lembrada nos nossos dias. Porque tem gente que parece que se faz desentendido. O fiado, né? Compra para depois pagar. E esse depois não chega nunca. Até diziam, antigamente, umas plaquinhas que colocavam assim, ó, no dia de São Nunca, você pode vir aqui comprar fiado. Tinha umas plaquinhas dessas em algumas mercearias no passado. Eu já estou me sentindo antigo aqui pelos exemplos que eu estou trazendo. Tio Patinhas, agora falando dessas plaquinhas, né? Acho que a turma mais nova nem sabe o que é isso. Eu só tenho 42 anos, viu? Mas muito bem. Não deva nada a ninguém. As dívidas, elas só lhe consomem. Procure se livrar disso o mais rápido possível. Tente eliminar de alguma maneira. Nesse sentido, eu acho que vale a pena fazer uma consulta com um profissional da área. O pessoal, quando está doente, não faz consulta com o médico. Está o bolso doente, procure profissionais, procure pessoas que possam lhe orientar nesse sentido, para que você possa se livrar de juros abusivos, que às vezes você está aí, não consegue nem vencer mais. Isso vai minando, isso vai tirando a tua força. E você precisa pagar as suas contas. Assumir o compromisso, vai ter que pagar. Então, procure criar uma maneira para já se ver logo livre disso. Minha cunhada que gosta de falar essa expressão, ficar logo livre. E não ficar devendo nada para ninguém. É bíblico esse fator. Tem pessoas que elas simplesmente compram, dizem que vão pagar, dão cheque sem fundos, dizem que vão fazer, mas não faz, empenha a palavra, mas não considera a importância da sua palavra. Isso é uma das coisas que mais me irrita. O nome de um homem, o nome de uma pessoa é algo pesado. Você não pode botar seu nome na lama, não. O bom nome vale mais que as riquezas, dizem Provérbios. Mas tem pessoas que, infelizmente, elas não ligam para isso. Você precisa procurar viver pagando a todos o que é devido. Assumiu aquela dívida? Você quem fez? Então agora tenta resolver isso aí. Não fica fugindo, não.
porque isso não é uma postura dos filhos da aliança. Os filhos da aliança vão fazer o quê? Surgiram dívidas de alguma maneira, ele vai fazer de toda forma para se livrar disso. É melhor ele estar 0 a 0 do que estar com um monte de coisa e cheio de dívida. Então recomeça tudo de novo, vai juntando, vivendo de acordo com suas posses, com contentamento. Então isso vai ser muito melhor para a sua vida. Tá certo? Muito bem, meus irmãos. O que mais que eu gostaria de falar para vocês agora? O que a Bíblia fala sobre o uso correto do dinheiro? Alguns conselhos aqui também. Dinheiro a gente usa. Dinheiro não se ama. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que ama o dinheiro e às vezes usa as pessoas. Uma vez eu tive a triste experiência de capotar um carro, e o carro do pastor da igreja, na época eu nem era pastor ainda, ele tinha me pedido para pregar no lugar dele, eu peguei o carro, no caminho íamos ter um choque frontal com um carro que desviou e veio para a contramão, e nós conseguimos desviar, mas perdemos o controle do carro, o carro capotou, e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou contar para o pastor? Vou fazer o quê? Vamos lá. E aí, o que mais me chamou a atenção foi o pastor chegar para mim e falar: olha, Daniel, quando eu soube do acidente, a primeira coisa que eu perguntei foi: como está o pessoal? Como estava você? Como é que as pessoas que estavam com você? Aí ele usou a seguinte expressão: porque as pessoas a gente ama, mas as coisas a gente gosta. Sempre vou lembrar, reverendo Iraildo, dessa palavra que o Senhor me deu naquele momento. As pessoas a gente ama, as coisas a gente gosta. Hoje em dia é uma inversão disso. As pessoas gostam das pessoas, usam as pessoas e amam as coisas, amam o dinheiro. Isso não é preceito bíblico. O dinheiro vai ser usado para algum fim, mas as pessoas a gente ama e tem riquezas muito maiores do que apenas um cifrão. Ainda dentro dessa mesma perspectiva do uso correto do dinheiro, você precisava entender um preceito muito importante à luz da Bíblia, que muita gente não faz, mas aqueles que fazem têm várias e várias histórias para testemunhar o quanto isso foi bom em suas vidas, que é usar parte do seu dinheiro para a obra de Deus. Aqui nós não estamos trazendo aquela teologia da prosperidade, pelo contrário, isso me dá até coceira só de imaginar. Daqueles que usam os púlpitos, usam suas igrejas para tirar o dinheiro das pessoas, prometendo a elas: faça um desafio com Deus, dê seu carro, dê sua casa, e muitas pessoas, infelizmente, chegaram a fazer isso. Deram tudo que tinham, às vezes, para a igreja, numa promessa de um retorno, e então agora, tinha sua casa, agora está vivendo de aluguel, tinha seu carro, agora está andando a pé. Então, você já deve ter escutado testemunho: eu vim aqui na igreja, dei isso e consegui isso, aquilo. Deve ter 1 ou 2 que isso aconteceu. E os outros estão todos quebrados, com raiva das igrejas, saíram da igreja, depois vêm parar aqui, numa igreja séria como a nossa, às vezes adoecidos espiritualmente, com raiva dos erros que eles acabaram acreditando, e a gente pacientemente tem trabalhado, muitas vezes, com essas pessoas, procurando trazer esperança de volta aos seus corações. Pois bem, não é sobre esses abusos que eu estou falando, mas parte do nosso recurso, ele deve ser destinado sim para a obra de Deus. Nós chamamos isso de generosidade, e tem a ver com o coração que é rico. Aquele que tem a verdadeira riqueza é rico em generosidade. E o dízimo que é entregue pelos crentes na igreja em que ele congrega, que ele faz parte, isso ajuda muito no controle dele. Tem gente que às vezes não sabe nem quanto é que ganha por mês. E aí, de repente, ele fez isso, aquilo, outro. Se ele botar tudo, não, mas eu preciso agora porque eu quero dar 10% da minha riqueza, dos meus proventos, eu quero entregar na igreja. Como a Bíblia orienta, eu vou separar com generosidade, é um princípio proporcional, não é uma taxa de clube, mas é proporcional. A pessoa ganha R$100, R$10 é dízimo. Ganhou R$1.000, R$100 é dízimo. Ganhou R$10.000, R$1.000 é de dízimo. Ou seja, é proporcional. Ganhou muito, dá mais. Ganhou pouco, vai dar
relativamente menos, mas todos estão sendo fiéis, porque eles estão usando o princípio da proporcionalidade, que é um princípio estabelecido por Deus na sua palavra, o Deus da aliança que fez isso. E é interessante que quando Deus estabeleceu esse princípio, a Bíblia chega a dizer, na oração de Davi, Davi olhava e dizia, quem sou eu e quem é esse povo para trazer tudo isso aqui diante de ti? Porque tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. Ou seja, se alguém pega 10% do que ganha e entrega na igreja, na verdade ele está reconhecendo apenas, Deus, tudo que eu recebi, esse 100% aqui veio da tua mão. Se o Senhor quisesse que eu desse 90% e ficasse com 10%, para mim já era lucro. Mas não, Deus não precisa do nosso dinheiro, porque como eu já li no início, ele é o dono do ouro e da prata, mas Deus muitas vezes quer ver a nossa fidelidade, o quanto nós somos gratos pelas coisas que Ele tem nos dado. Então, um princípio importante que a Bíblia nos dá sobre o uso do dinheiro é você também separar parte desse recurso, 10%, como dízimo ao Senhor. Isso não vai te fazer falta. Uma vez eu ouvi uma palestra e a pessoa não era um cristão, ele era um ateu que estava falando sobre princípios econômicos. Eu achei muito boa até a palestra dele, muitos princípios que deu para absorver ali, reter, que era bom. Como eu disse no início, toda verdade é a verdade de Deus, pode estar na boca até de um ateu. E ele trazendo ali vários princípios, eu achei muito interessante. E aí, o que ele dizia? Ele não falava assim que você tem que devolver dízimo na igreja, mas ele chegava e dizia, olha, uma coisa importante para você conseguir mais recursos. Aí ele dizia assim, eu não sei como é que é essa lógica, mas é assim, quando você pega uma parte da sua riqueza e doa para os outros, isso volta para você. Eu não sei explicar como é que isso acontece, mas eu sei que aqueles que fazem assim vão ter muito sucesso na sua vida financeira. Eu vendo assim, falei, o homem nem crê em Deus, ele está falando de uma coisa que ele constata que acontece, mas a gente sabe por que é. A Bíblia diz, é o Deus que nos sustenta. Tudo que temos e somos vem da mão dele. Quando a gente devolve o dízimo, nós estamos apenas sendo fiéis a Deus, gratos a Deus, devolvendo nossos dízimos, nossas ofertas, muitas vezes não só 10%, às vezes o coração está tão feliz, eu quero dar mais, eu quero ajudar aquela outra pessoa, eu quero separar um recurso aqui, não vai ser só o dízimo não, vou dar o dízimo, isso aqui é para ajudar na compra de cestas básicas para pessoas necessitadas, vou ajudar tal instituição, vou ajudar aquele missionário que foi lá para o exterior, vou fazer isso, fazer aquilo, ou seja, são ações da igreja. Esse é um princípio muito importante. Minha pergunta para você é, você já entendeu isso? Isso faz parte da sua vida? A Bíblia diz que um uso correto do nosso dinheiro também é separar, proporcionalmente, 10% daquilo que a gente recebe para a obra do Senhor. E você vai entregar onde isso? Na igreja que você faz parte. Você não precisa mandar para a minha igreja se você é de outra igreja. Você é de outra igreja, então entregue na sua igreja. Cada um deve se comprometer com sua comunidade local e ali os seus recursos vão ser importantes para aquela comunidade, com aquela igreja, se organizar e desenvolver todos os seus projetos. Muitas ações são feitas pelas igrejas e a fonte de sobrevivência das igrejas sérias é somente esse. Dízimos e ofertas voluntários, generosos, de um povo que entendeu que tudo que temos e somos vem da mão de Deus. Muito bem. O dinheiro também, a Bíblia fala do uso correto do dinheiro, eu preciso dar uma ênfase nisso aqui que eu vou dizer agora. A Bíblia enfatiza que o dinheiro é algo que vem como fruto de um trabalho honesto. O recurso que alguém te paga pelo serviço que você desempenhou deve ser por algo que realmente você fez. Então aqui a gente também elimina aquele pensamento mundano de que a melhor coisa é um trabalho leve e que eu ganhe bastante. Ou seja, não fazer quase nada e ganhar muito. Não, a Bíblia ensina que você trabalhou honestamente, você deu o seu suor, do suor do teu rosto comerás, e aí agora você recebe o retorno disso. Você trabalhou, agora recebe o fruto do seu trabalho. É assim que a Bíblia nos apresenta. Então, deixa eu dizer uma coisa, eu vejo muitos jovens hoje assim, sem querer se dedicar a algum trabalho, eles querem, não, esse aqui trabalha menos e ganha mais, é isso que eu quero. Quando, na verdade, não deve ser essa a nossa motivação. Devemos trabalhar, Efésios capítulo 4,
nos diz que nós devemos trabalhar naquilo que é bom, para que tenhamos como acudir o necessitado. Então tem trabalho que é bom, ele é bom porque ele é honesto. E existe trabalho que é ilícito. Tem trabalho que não vale a pena. E eu poderia citar vários aqui, mas não vou fazer. Você precisa pensar, esse trabalho é bom? Ah, é ruim demais, ganha só tanto. Não, o trabalho não é ruim por causa do quanto se paga. A gente deve pensar, esse trabalho é necessário, eu posso honrar a Deus por meio desse trabalho, desse serviço. Então a gente tem que, mais uma vez, rever alguns desses conceitos. Outra coisa, já dentro desse texto que eu citei aqui de Efésios 4, o dinheiro que a gente tem também, o uso correto do nosso dinheiro, é para que a gente tenha como acudir o necessitado. Aqueles que estão mais apertados, aqueles que estão desempregados, essas pessoas precisam ser ajudadas, com certeza. Mas você prefere ser daqueles que vai receber ajuda ou você prefere estar numa boa condição para ajudar os outros? A Bíblia diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, ajudar do que ser ajudado. Às vezes você pode estar até no momento que está precisando receber ajuda dos companheiros, dos colegas, dos irmãos, mas tem que ser por uma fase. Você não pode viver assim o resto da sua vida, toda a vida com a cuia na mão pedindo para os outros. Não, pode ser que alguns momentos difíceis, pode acontecer com qualquer um, como eu disse, um infortúnio, uma doença, um roubo, essas coisas acontecem. Agora tem pessoas que são mole mesmo, pessoa que não quer trabalhar, pessoa que não quer correr atrás, quer ficar só choramingando e esperando que caia do céu. Não é assim também. A Bíblia apresenta que nós devemos trabalhar naquilo que é bom, e a ideia de trabalho é intenso, por isso que a Bíblia estabelece dentro da aliança da criação, trabalha 6 dias, descansa 1. Não é descansa 6 dias e trabalha 1. Trabalhe. O trabalho, já dizia sua avó, seu avô, seus pais, o trabalho dignifica o homem. Então trabalhar vale a pena, sim. Infelizmente, hoje em dia, as crianças não podem trabalhar, aquele coisa assim. Dê trabalho para os seus filhos. Adolescentes têm lá o menor auxiliar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Que benção, como aquilo me ajudou a amadurecer mais cedo. Então, se você tem a oportunidade, trabalhe em casa, negocie com sua mãe, com seu pai. Mãe, eu vou passar a roupa aqui, a senhora me dá R$5 por isso? Seus pais vão ficar felizes com isso, se eles tiverem condições, é claro, de lhe ajudar. Mas é bom, incentiva. Trabalhou, ganhou. Esse é um princípio bíblico. Trabalhe naquilo que é bom, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Você vai, olha só que interessante, você vai se matar trabalhando, vai suar, vai cansar, e depois você recebe assim, num ponto de vista mundano, agora é meu, deu um trabalho danado para eu conseguir isso aqui. Não, do ponto de vista bíblico é assim, 10% para o Senhor, com alegria. Uma parte desse recurso aqui eu vou deixar aqui para eu ajudar quem não pôde trabalhar, quem está com uma aflição, quem está passando por alguma necessidade. Eu vou deixar parte do meu recurso destinado para ajudar os necessitados. Esse é um princípio esquecido também nos nossos dias. Dinheiro para acudir as pessoas necessitadas. Então, meus irmãos, eu pude falar para vocês até agora aqui alguns princípios bíblicos, vários princípios bíblicos sobre o uso do dinheiro, o uso correto do dinheiro, o que a Bíblia fala sobre as dívidas e tudo mais. Eu queria que você entendesse uma coisa, e isso, estudando com os economistas, você não vai ouvir isso que eu vou te dizer agora. Deus pode te ajudar. Você está aí, às vezes, numa situação apertada, está numa situação complexa. E agora, o que eu vou fazer? Busque a ajuda de Deus. Se enquadre no que Deus estabelece na sua palavra. Se enquadre nisso. Peça a ajuda de Deus. Clame pela graça e misericórdia do Senhor. Você não merece, mas Deus pode ser gracioso contigo. E Ele pode te ajudar. Não existe um poço tão profundo que o Senhor não possa lhe tirar de dentro. Agora a pergunta que eu faço é, você quer ser ajudado? Porque às vezes tem pessoas tão arrogantes que elas estão no fundo do poço, mas elas não querem a ajuda de ninguém, preferem ficar lá sozinhas. Muitos estão nas dívidas, mas eles preferem não conversar sobre o assunto, não pedir ajuda para ninguém, e aí vão adoecendo seus casamentos, vão adoecendo as relações dentro do lar, dentro do trabalho, se tornam pessoas amargas,
deixa eu te falar uma coisa, Deus pode te socorrer. Por mais profundo que esteja, Deus pode te socorrer. Salmo 113 diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Olha que interessante que o texto diz. Ele pega aquele que está no pó, lá arruinado, endividado, com o nome sujo, desesperado, pensando em morrer na sarjeta, e Deus pega ele lá e levanta. Ele pega a pessoa lá do monturo, lá, necessitado, e o faz assentar entre os príncipes. Essa situação econômica pode mudar. Não pense que isso agora, a sua condição, afeta todas as áreas de sua vida. Às vezes você está sem dinheiro. Você pode dizer, não, eu sou muito mal, cara, não tenho nem um carro. Não, vai de ônibus, mas isso não tem nada a ver. Vai de bicicleta, vai andando. Mas não ache que o seu valor está naquilo que você possui. Você pode ver, Deus pode te socorrer, inclusive para tirar esses pensamentos errados, para mostrar que existem riquezas maiores do que apenas dinheiro. E você vai poder ver Deus transformando sua vida. Deus pode te socorrer. É bom você buscar a Deus, arrepender-se dos seus pecados, porque Deus pode transformar sua vida, inclusive sua mente. Se sua mente é uma mente gastona, se sua mente é uma mente de gente usurenta, se você é uma pessoa que não consegue desapegar dos recursos, Deus pode mudar sua mente para que você esteja devidamente equilibrado, para usar os recursos que Deus lhe dá de maneira eficiente. E essa é a minha oração sincera, que Deus possa te socorrer nessa hora difícil. Deus use pessoas para que você possa estar numa situação melhor, mais tranquilo, para que possa, inclusive, ajudar outros, para que seja uma pessoa que tenha prosperidade também na vida financeira. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é a pessoa conhecer ao Senhor Jesus, é ter paz no coração, é uma riqueza enorme, você ter a sua casa, sua família, seus amigos, poder ter um trabalho honesto, você poder fazer diferença nesse mundo, ser um mensageiro da paz, ser alguém generoso. Então essas riquezas são maravilhosas. Você pode ter essas coisas, ser a pessoa mais rica do mundo, mesmo andando de ônibus, mesmo com a carteira só com R$10. Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Então não esqueça disso. E a sua riqueza está em Jesus Cristo. Muito bem. Nós podemos falar hoje então um pouco sobre as finanças, sobre o dinheiro dentro do lar. E antes da gente finalizar, eu gostaria de forma resumida agora, falar para vocês 4 princípios, diante de tudo isso que eu falei, que deve existir na sua vida. 4 princípios econômicos fundamentais que a Bíblia manda a gente ter. E se você tiver, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa que vai encontrar paz no seu coração. Primeiro, você precisa ter contentamento. Não queira comprar o mundo, ter um monte de coisa, um monte de tranqueira por aí. Não, você não precisa disso. Seja contente com o que Deus te dá. Deus te deu esse emprego, é isso que você ganha, então seja feliz. O desejo honesto de progredir na vida não é errado. Agora, a gana de estar sempre querendo só o que os outros têm e você não tem, isso é pecaminoso. Tenha contentamento. Tendo com o que comer e nos vestir, estejamos contentes. Essa busca enche o coração de ansiedade. E a ansiedade é um pecado também que tem minado o coração de muitas pessoas. Então, primeira coisa, tenha contentamento em seu coração. Segundo, viva com frugalidade. O que é uma vida frugal? É uma vida sem ostentação. Esses dias, olha que só que interessante, eu ouvindo alguns desses economistas, aí, algumas pessoas que dão dicas financeiras, que não são cristãos, eles usam a seguinte expressão: minimalismo. Aí eu falei, minimalismo? O que é uma pessoa minimalista? É uma pessoa que vive com o mínimo. Ela não precisa ostentar. Eu falei,
Calvino chamou isso de frugalidade no século XVI. Viver com frugalidade. Eu falei, o pessoal aí descobrindo princípios bíblicos. A Bíblia manda a gente viver assim mesmo, sem ostentação, de maneira frugal. Mostrei para vocês aqui em várias passagens. Não queira ostentar o que você não é. Viva de maneira simples e viva feliz com isso. Tendo com que comer e se vestir, você tem que estar contente. Tendo algumas outras coisas, esteja satisfeito. Tem uma pessoa aí do seu lado, esteja satisfeito. Se não tem, Deus ainda vai lhe dar um companheiro, uma companheira que vai estar do seu lado para compartilhar a sua vida. Enquanto você não tem outra pessoa, o Senhor já te é suficiente. Anime-se nele e viva com frugalidade. Terceiro princípio, que é uma consequência agora desses dois. Você está contente com o que tem, você ganha, exemplo, R$3.000. Aí você agora vive com 1.500, porque você não ostenta muita coisa, eu já tenho minha casa, eu faço isso aqui e tal. Aí você faz o quê com o que sobra? Bem, uma parte não é sobra. As primeiras coisas você separou já uma parte que é dízimo da igreja, outra parte para ajudar necessitados. Você agora vai desenvolver o princípio de poupança. Eu não estou dizendo necessariamente para você botar na poupança, mas o princípio de guardar para um outro momento. É o chamado porquinho, né? Que antigamente, mais outra das antigas aqui, ninguém bota mais dinheiro no porquinho, né? Era um cofrinho que você ia botando as moedas ali. Existem muitas formas de você fazer investimentos, e aí não é a minha área de dizer para você aí o que você pode fazer. Existem muitas formas de você fazer investimento. Os investidores dizem que a poupança propriamente dita não é a melhor forma de investimento, existem outras mais aí. Então, mas economize. Esse dinheiro agora que você guardou, guarde isso para outro momento, para adquirir uma outra coisa que possa ser importante na sua vida. Os calvinistas, eles desenvolviam muito esse princípio também, né? Todos esses aqui são princípios reformados. Mas o princípio de poupança fez com que muitos fossem acusados depois, porque, por exemplo, os calvinistas holandeses se tornaram muito ricos até hoje. E por quê? Porque eles viviam com esse princípio. Não preciso ostentar, guardo isso aqui, e aí foi juntando. Mas eles se juntavam para quê? Eu não vou jogar fora, trabalho honesto, conseguimos, Deus abençoou, olha tudo que a gente tem. E foi guardando ali. E tem muita coisa mesmo. Nós recebemos visitas aqui, nossa igreja tem parceria com as igrejas da Holanda, e é muito interessante quando nossos irmãos queridos holandeses passam por aqui. Eu já levei eles para passear algumas vezes, uma vez levei no mercado público de Porto Alegre. Sempre que vem gente de qualquer lugar que você leva numa loja de souvenirs, a pessoa compra um monte de coisa aqui e ali. Levei os holandeses, eles ficaram só olhando. Um comprou um chaveiro de 5 pila, e o outro comprou um cinto de couro, que era estilizado lá por R$15. E eu olhei, passei um dia todo com aquele pessoal, falei, rapaz, não vão comprar nada. Se fosse um brasileiro indo para lá, ele volta cheio de sacola, todo lotado de coisa que ele vai comprar, que ele nem precisa, mas ele viu. Aí os holandeses, eles me disseram uma expressão muito interessante, eles falaram, é um preceito nosso aqui, e eles diziam mais ou menos assim em holandês, kaikan niet kopen, né? Que traduzido seria, não sei se a pronúncia é essa mesmo, eu não sei falar holandês, mas eu guardei essa frase deles, olhar e não comprar. Esse é o princípio que muitas vezes rege eles, é uma tradição antiga, e que acaba causando isso mesmo, uma vida de contentamento, uma vida de frugalidade, que consequentemente vai te gerar recursos que poderão ser utilizados em outra situação. Então, desenvolva também o princípio de poupança. E, finalmente, procure desenvolver o princípio de generosidade. Contentamento, frugalidade, para que não ostente nada, poupança e generosidade. Tudo que a gente tem, nós não vamos levar nada. Então nós precisamos também aprender a ser generosos com outras pessoas. Não deixe para fazer isso só no fim de sua vida. Pratique isso mensalmente. Como eu disse aqui, parte do seu recurso pode ser usado para ajudar pessoas necessitadas de alguma instituição ou alguém que você conhece, de sua confiança, para que você não seja enganado por alguém e perca a vontade de ser generoso por causa de pessoas mal intencionadas que infelizmente aparecem em nossa vida.
Olha só o que João capítulo 14 diz. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você tem que juntar riqueza no lugar certo. Jesus Cristo disse que aquele que junta riqueza aqui na terra, a traça, a ferrugem ou os ladrões podem pegar isso, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus disse, eu vou vos preparar lugar, que você possa ter esse coração mais inclinado para isso. E outra coisa, olha o alerta que Cristo nos dá aqui, essa é a última passagem que eu gostaria de citar. Jesus disse assim, então lhe recomendou, tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E ele disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que nos acompanham nessa hora, para que você possa entender o que de fato a Bíblia fala sobre a riqueza e você possa desenvolver os princípios bíblicos disso no seu dia a dia, assim que vive a família da aliança. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe que muitas vezes o nosso coração é tomado por sentimentos e desejos pecaminosos, mas a nossa oração nesse momento é para que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós não fomos contentes com o que o Senhor nos deu, que preferimos ostentar ao invés de viver de forma mais humilde e simples. Perdoe-nos, ó Deus, às vezes que nos envolvemos com tantas coisas desse mundo e gastamos mais do que deveríamos fazer. E que não agimos por isso mesmo com generosidade com ninguém, porque nunca sobra para ajudar os outros. Ó Senhor, tem misericórdia e transforma a vida de cada homem, de cada mulher, jovem, criança que nos acompanha nesse momento. Ajude-os para que eles tenham a visão plena do reino de Deus no que diz respeito às finanças, para que eles possam viver esses princípios de contentamento, de frugalidade, de poupança, de generosidade, todos os dias de sua vida. Estenda o teu favor de maneira muito especial na vida daqueles que estão sem dívidas, que estão bem, para que eles possam ser mão de Deus para socorrer aqueles que estão mal. E, ó Deus, tem misericórdia. Eles estão endividados muitas vezes, outras pessoas estão endividadas por causa de seus pecados, de sua gana. Ó Senhor, tem compaixão. Nós não temos nada que veio de nós mesmos. Tudo que temos vem de tuas mãos. Tenha misericórdia e queira ajudar aqueles que estão endividados para que possam sair desse problema. Aqueles que estão sem emprego, para que possa o Senhor lhes abrir uma porta de um bom emprego, que ele possa fazer algo que glorifique o teu santo nome. Abençoe, ó Deus amado, assim a cada família, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizando por aqui então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, foi um prazer estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, para que possam viver conforme os princípios da aliança. Deus os abençoe.